Este programa é um oferecimento Mega Borrachas, distribuição de peças e serviços e Fábrica Food. É isso mesmo, está apenas começando. Pam, pam. Eu quero muito poder contar com seu carinho, a sua audiência, que nos empreste a sua hora de qualidade para juntos fazermos um programa sensacional. O seu, o nosso Placar Esportivo. Estamos ao vivo, 18 horas e 31 minutos dessa quinta-feira chuvosa em Goiânia. Um abraço a toda a cidade de Brasília, todo o entorno do Distrito Federal, a várias cidades do meu estado de Goiás. Muito obrigado por estarmos juntos, permitindo que nós entremos dentro de vossa residência com alegria e informação do mundo esportivo. Antes de tudo, meu agradecimento vai a Deus para que Ele nos dê sabedoria, força, entendimento e muita informação sobre o mundo do esporte. Porque é isso que ao meu lado hoje Ele fará. Um comentarista nato sobre esporte e política. Ele que é apaixonado pela comunicação. E o apelido de Tocha Vermelha é para ele, Luiz Gama. Boa noite. Boa noite, Danilo Dias. Um grande abraço, minha gente querida do esporte. Mais uma vez pronto, apostos aqui no nosso Placar Esportivo. Rolou a bola, o Goianão. É pura emoção, rivalidade à flor da pele em todos os lados da cidade, em alguns do Estadão de Goiás. E o Brasil inteiro de olho no João Fonseca. Aliás, o mundo internacional do tênis também de olho nesse talento que está quebrando recorde. Só 18 anos, você foi muito bem. Caiu de pé, mas tem muita coisa para ser conquistada ainda pelo Joãozinho Fonseca, o novo ídolo do esporte brasileiro mundial. É isso mesmo, apenas 18 anos, caiu de pé. Daqui a pouquinho nós vamos comentar sobre a derrota por 3-2 para Lorenzo Sonego. É já. O nosso quiz, produção. O que vocês prepararam hoje para testar a opinião do nosso amigo que está em casa? Na sua opinião, qual jogador salvaria a equipe do Real Madrid hoje? A volta de Toni Kroos? Cristiano Ronaldo, será que ele volta um dia? Difícil. Carvajal, que está lesionado? Xabi Alonso, que foi ídolo também no meio campo do Real Madrid? Ou Karim Benzema, que ainda está em evidência lá no mercado árabe? 629-9528-3890. Eu quero saber quais desses aí você traria de novo para salvar e melhorar aquele meio campo? Tem várias opções aí, hein? Na frente, no meio, na lateral direita, e com certeza você aí deve ter a sua opinião. Vamos juntos, o Gama falou e bem, o Campeonato Goiano já iniciou e teve jogos, polêmicas e também uma derrota de um dos favoritos ao título, Luiz Gama. O Goiás se deslocou à cidade de Goiatuba, no Divino Garcia Rosa, e sofreu 2 gols ainda no primeiro tempo e saiu derrotado. Pois é, começo de campeonato goiano, a história nos conta que, em função das regras, da legislação, os times da capital, os maiores, os favoritos, Atlético, Vila Nova, Goiás, eles sempre começam a sua preparação para o campeonato goiano, que é no comecinho da temporada, um pouquinho mais tarde, até porque eles têm, né, o ano inteiro para jogar, tem um calendário extremamente extenso, eles terminam mais tarde e começam também mais tarde. Por isso mesmo, as 2, 3, 4 primeiras rodadas do Campeonato Goiano, nós temos equipes do interior que começam bem antes. Tem time de interior que começa um mês antes, 40 dias antes da sua preparação. Isso fica evidente nesses primeiros jogos. A força física, uma melhor qualificação, time com mais pegada. Isso é absolutamente normal no começo de temporada. É claro que o Goiás fez uma péssima apresentação, um time cheio de defeitos, mas como bem disse, daqui a pouco a gente inclusive deve até mostrar o seu treinador, é absolutamente normal, aceitável e é claro e evidente que o Goiás vai crescer demais no campeonato. Nada de desespero, nada de maluquice, nada de inventar modas, tudo absolutamente dentro do normal e do natural, considerando esses aspectos que eu coloquei aqui. O time do interior começa mais cedo, começa a treinar bastante tempo, chega nessas primeiras rodadas muito melhor fisicamente. Isso faz a diferença nesses campos pequenininhos, dimensões mínimas. Mas são as dimensões para todo mundo, sim, mas é isso que proporciona nesse começo de temporada para algumas equipes do interior, que tem um pouquinho mais de recurso financeiro, contratam os jogadores um pouquinho melhor qualificados e começa antes. É natural que nessas primeiras rodadas
aparece como um time forte, correndo mais que os times da capital. Mas daqui a 3, 4 rodadas você vai ver que a realidade é outra. O Goiatuba que começou a sua pré-temporada no dia 2 de dezembro e o Goiás no dia 26, apresentação para alguns exames, liberou para a festa de Réveillon e só retornou dia 2, Gama. Por isso, como você disse, evidenciou bem a parte física e força dos jogadores do Goiatuba sobressaíram sobre um Goiás fragilizado. E jogando em casa, né, com o apoio da sua torcida, gramado bonitinho, arrumadinho, lá do Divino Garcia Rosa, uma bela de uma apresentação do time da casa e naturalmente a gente aqui da capital fica de olho nos defeitos do Goiás, porque o grande clube é a maior estrutura de Goiânia, favorito, que aliás está precisando tomar vergonha na cara e ganhar um campeonato goiano. 6, 7, 8 anos sem ganhar campeonato goiano, uai, não vai dar, né? Torcedor do Verde não aguenta mais isso não. É verdade. Vamos ver o que disse então Jair Ventura e o técnico Felipe Moreira, também da equipe do Goiatuba, sobre esse confronto de ontem. Põe na tela. Longe do que nós queríamos, né? A gente, vou narrar o jogo, né? O primeiro tempo muito abaixo, a gente tem uma melhora no segundo tempo. No primeiro tempo a gente cometeu alguns erros, né? Erros foram cruciais, vacilos nossos. A equipe adversária aproveitou bem a chance. E aí quando a gente melhora no jogo, começa a ter mais volume, criar mais oportunidades, a gente faz o gol e aí vem a expulsão, né? Então agora é a gente recuperar os atletas, muitos jogadores ainda para estrear, alguns já fizeram as suas estreias, meninos tiveram oportunidades, né? E agora a gente vai fazer uma avaliação com mais calma e a gente já pensar no nosso próximo adversário, voltar a jogar em casa, que a gente possa conseguir logo a nossa vitória e conseguir o quanto antes a nossa arrancada aí para a gente alcançar a classificação, que é o objetivo desse primeiro momento. É um peso grande, né? Eu acho que o mais importante, lógico que a gente pensa sempre em resultado, né? Mas o mais importante é como a gente construiu esse resultado. E eu acho que hoje, esses 40 dias de trabalho, eu acho que a gente conseguiu colocar todos os conceitos, comportamentos dentro do jogo. Eu acho que isso é o que valoriza o nosso trabalho, né? A vitória, os 3 pontos é o produto final. Eu acho que quando a gente iniciou aqui em dia 2 de dezembro, com um trabalho fantástico, tanto da parte técnica, da tática, da física, dos atletas e principalmente da diretoria que estava aqui antes da minha chegada. Eu acho que o resultado é um produto final, mas ele vem sendo construído, talvez depois do término do Goiano do ano passado, né? Você vê a reestruturação do clube, o estádio impecável, uma condição de trabalho que a gente tem aqui no Ninho de excelência, e aí é o nosso trabalho realizado hoje de uma maneira, acho que impecável. A gente conseguiu uma grande vitória com um grande adversário que é o Goiás. Critérios, métodos e esse treinador, Felipe Moreira, jovem, conseguiu aplicar e anular o Goiás. Podemos enaltecer a vitória do Goiatuba ou o Goiás que jogou muito mal, Gama? Não, aí tem os dois aspectos. É claro que o Goiás jogou muito aquém do que ele dá conta de jogar, do que ele pode jogar e do que ele vai jogar nesse Campeonato Goiano nessa temporada. Isso é evidente. Claro que o Goiás não é aquele que a gente viu. É evidente que o treinador do Goiás, o Jair Ventura, tem razão. E ele está correto em pedir paciência. Esse time vai render, vai subir. Tem muita gente que nem estreou ainda. Mas não tem como enaltecer o trabalho do Goiatuba. O seu treinador está dizendo que são 40 dias de trabalho. 40 dias de trabalho profissional, com estrutura, com boa alimentação. O próprio treinador nos mostrou, né, excelência no trabalho físico e clínico e etc. Então, é absolutamente natural que o time do Goiatuba mostrasse a bola que mostrou, o futebol que mostrou, a organização tática que mostrou e conquistando uma grande vitória. Quem já jogou bola, quem já participou do Campeonato Goiano sabe. Quando qualquer time do interior, qualquer time, em qualquer época, vai jogar contra o Goiás, você sabia que tem jogador do time do interior que não consegue dormir de noite? A ansiedade é tão grande que o cara não dorme, amigo. Vai jogar contra o Goiás, contra o Verdão, contra um dos maiores clubes do Brasil. Então é muita coisa, é muita emoção para os jogadores do interior. Os caras dão o que tem e às vezes até o que não tem. Mas o Goiatuba demonstrou que tem muita coisa para mostrar pra gente nesse campeonato goiano. É, isso mesmo. E olha só, hein? O Goiatuba, como o Gama disse, são 40 dias de treinamento e venceu, foi o justo merecedor desta partida. Já o Vila Nova venceu com dificuldade, é verdade. Nos minutos 42, um pênalti que o árbitro demorou muito tempo, foi acionar o VAR e ele estava a 2 metros, Gama. Olha só onde estava o Wilton Pereira de Sampaio, 2 metros da jogada, precisou de recorrer ao VAR, precisou esperar para depois ir lá ver
consultar para marcar a penalidade e o Vila venceu com gol de Bruno Mendes e saiu com 1-0 no placar. Você observa que ele está a 2 metros do lance, mas o jogador vai virando. O braço esquerdo está nas costas e o braço direito, né, ele fica aberto. E ele está na frente do jogador, encobrindo a visão do árbitro. Você pode prestar atenção que o árbitro não tem certeza se a bola bateu no braço, se bateu na parte de cima do braço que estava próximo ao corpo. Por isso, talvez a demora, por isso o VAR corretamente teve que ser acionado e, portanto, acabou resolvendo um problema que seria uma falha da arbitragem. Mas uma falha que, olha lá, ele está de frente para o lance, o jogador do Vila bate, o jogador adversário vai virando ali. E ele começa com a mão para trás, né, Gama? Olha só, antes do chute ele tá com a mão para trás e na hora do chute ele abre. Ele tá com os dois braços, o esquerdo continua atrás e o da direita aqui é aberto. E a bola bateu na direita, à frente do corpo dele, portanto, visão encoberta do árbitro. Corretamente o VAR foi lá e resolveu que seria um problemão. E olha que o presidente do Vila meteu o pau na arbitragem, reclamou, falou o diabo da arbitragem no primeiro jogo da primeira rodada. Eu penso que o presidente do Vila precisa tomar um pouquinho mais de cuidado. Ele não pode arrumar problema com a arbitragem, com a federação, já na primeira rodada do campeonato. Daqui a pouco o Vila fica marcado, como já ficou em outras oportunidades, e aí vai ter que chorar o campeonato inteirinho. Porque se tem uma galera que é corporativa, é essa galera do apito, viu, seu Danilo? Já que Luiz Gama falou sobre o presidente Hugo Jorge Bravo, a entrevista coletiva que ele deu após o jogo, nós trouxemos para você. Veja aí. Sabemos o quanto é difícil, a equipe da Aparecidense é uma equipe bem leve, ela dificultou bastante o jogo e valorizou muito a vitória. Eu sou o maior defensor do VAR. O Wilton Sampaio é o melhor árbitro do Brasil, um dos melhores do mundo. Só que eu queria até aproveitar a oportunidade e pedir encarecidamente para a arbitragem goiana desarmar em relação ao Vila. O trabalho que a gente está fazendo, a dificuldade que é, o grupo de trabalho da diretoria, buscar a reconstrução do clube, desarme em relação ao Vila, cara. Na dúvida, nunca é pro Vila. Eu não estou pedindo para ajudar, não, é só na dúvida. Tinha quantas mil pessoas aqui hoje? Vamos dizer, a única pessoa que não conseguiu ver o pênalti foi o melhor árbitro do Brasil. A única. E se fosse um lance que aí caberia ali uma interpretação maior? Eu queria ver se esse árbitro ia ter coragem de chamar para mudar uma decisão de campo do melhor árbitro do Brasil. Estou falando o melhor árbitro do Brasil. Então eu peço para desarmar, cara, porque a arbitragem goiana tem bons árbitros, cara. Mas tudo, cara, tudo. Eu nunca vi aqui, na dúvida, se é pro Vila. E essa de hoje não era nem dúvida, era certeza. Então, desculpa o desabafo de quem foi roubado numa final de campeonato goiano. Carregamos esse fardo até hoje aqui no clube. Então, eu peço encarecidamente, gosto muito do Coronel Mota, pessoa séria, cara trabalhador, mas eu peço para todos, a arbitragem goiana é muito boa. Desarme em relação ao Vila. Acalma, não é que eu tô falando ali que tem maldade, mas assim, parece que na dúvida sempre é contra o Vila, na dúvida sempre é contra o Vila, na dúvida é sempre contra o Vila. Luiz Gama, ele repetiu várias vezes durante a entrevista. Na dúvida, parece que é sempre contra o Vila. Já na primeira rodada, nos primeiros 90 minutos, será que ele tem razão? Olha, não tem. A primeira rodada, o time dele ganhou o jogo, o pênalti foi marcado, tinha VAR, então não tem muito o que reclamar, pelo amor de Deus. E ele está falando muito mais como um apaixonado do que como um dirigente experiente. A experiência dele, né, já devia lhe mostrar que ele precisa ter mais calma, um pouco mais de equilíbrio na hora de abrir a boca, porque ao invés de ajudar, ele só pode atrapalhar. Todo mundo sabe que árbitro é corporativo. Meteu o pau no melhor árbitro da nossa federação, o melhor árbitro do Brasil. E em relação a nós, é um perigo, tem que tomar muito cuidado com a arbitragem, principalmente com o que fala no público. Ele é presidente do Vila, institucionalmente ele poderia falar com o Coronel Mota da arbitragem, ele tem liberdade para isso como presidente do Vila Nova, com o CEO da federação, com o Pita, com o próprio presidente Ronei, ele tem liberdade para isso. O presidente do Vila Nova é muito respeitado na Federação Goiana de Futebol e não poderia ser diferente, e verdadeiramente o é. E o lance que ele está reclamando, nós acabamos de mostrar com detalhe. Dá para entender a não marcação na hora do lance pelo árbitro. Ele está de costas para o lance.
Ele tá a 2 metros, mas ele não vê, a bola é muito rápida, ele não sabe se a bola bateu no braço, se bateu na mão, se no cotovelo, se no peito do jogador, não tem como ele ver, ele tá de costas. Ele tá de frente para o jogador, que tá de costas para ele, o braço aberto que causou o pênalti tá na frente do jogador. Aí, corretamente, entrou o VAR e fez justiça. Foi feito justiça. E o VAR tá ali pra isso. O VAR tá lá pra isso. E se não tivesse o VAR? Não teria como crucificar o árbitro. O posicionamento dele é um posicionamento bom, está muito próximo ao lance, mas aconteceu no detalhe, muito rápido. O jogador meteu a mão na bola, mas a mão está encoberta pelo corpo dele. A mão do jogador da Aparecidense está na frente do corpo, que está à frente do árbitro. Não tem como a gente crucificar o Wilton Pereira Sampaio, minha gente. O presidente do Vila está correto quando o Vila foi roubado lá dentro do Anésio Brasileiro Alvarenga. Isso é outra história. Precisa aprender a trabalhar no bastidor para não pagar um preço alto demais. E o presidente do Vila, no começo do campeonato, na primeira rodada, depois do primeiro jogo, já demonstra que está faltando a ele habilidade nessa questão. Sei não, hein? Isso vai repercutir mal junto à arbitragem goiana. Esse é Luiz Gama. Além desses 2 jogos que mostramos, tivemos 2 também no interior. Deixa eu ver os gols. O Goianésia recebeu no Valdeir José de Oliveira a equipe do Yumas e depois da cobrança de escanteio, Gabriel Petruccelli de cabeça desviou no primeiro poste, decretando números finais na partida. Goianésia surpreendida em casa 0, Yumas 1. Já estamos no Gervino da Fonseca, em Catalão, onde a equipe do craque recebeu Anápolis e Ariel. Aos 44 ainda da primeira parte fez o primeiro gol para o visitante. Mais 3 minutinhos no segundo tempo foi o suficiente para Cléo Silva empatar e deixar o jogo tudo igual, hein? E ninguém mais teve forças para reverter o placar e ficou assim, hein? Craque 1, Anápolis também 1. Olha só a classificação depois da primeira rodada. O Goiatuba, o Yumas, que se enfrentam na próxima rodada. O Vila Nova foram os times que venceram nesse primeiro jogo, a abertura da primeira rodada. O Anápolis e o Craque empataram. A Becate e Goiânia jogam daqui a pouquinho. O Atlético também contra a Jataiense. Inclusive já temos as escalações oficiais que daqui a pouquinho nós vamos trazer para vocês. Eu falei no Yumas, né? Já que o time venceu ontem o Goianésia fora de casa, algo surpreendente para muitos aí, né? O Goianésia que sempre manda bem seus jogos lá no estádio Valdeir José de Oliveira. Na próxima rodada, Yumas e Goiatuba se enfrentam lá no Zico Brandão e vai poder contar com o Lucas Goiano, o novo atacante aí da equipe do Yumas. Um bom jogador que estava lá no Pará, no futebol paraense, chegou, seu nome já está no bid, vai poder entrar em campo e eu tenho certeza que vai agregar muito valor à equipe do Yumas. E quem sabe o Lucas já estreia marcando gols, hein? Vai com Deus, menino, você tem muito talento e futuro pela frente. Quem também tem talento, mas se despediu, Gama, nesta tarde foi Alisson, oficialmente apresentado pelo Torpedo Moscovo lá na Rússia, não faz mais parte do elenco colorado, trouxe dinheiro para os cofres do Vila Nova e o presidente disse nos bastidores que era importante vender para que tivesse um caixa. Importante vender, importante ter o caixa. Não tem como segurar um time como o Vila Nova, segurar propostas, e eram várias propostas para o Alisson, propostas do Brasil, algumas outras também do exterior, não tinha como segurar, e aí teve que fazer a melhor negociação, e ele produziu não apenas esse lucro financeiro agora para o Vila Nova, lucro financeiro no caixa, ele também produziu trabalho, rendimento. O custo-benefício do Alisson é extremamente positivo, a história dele é uma história bonita, uma história limpa, extremamente positiva dentro de campo de jogo. É um jogador que ficou na história do Vila Nova, dentro do campo, fora do campo, porque produziu muito, fez muitos gols, ajudou o Vila a ganhar muitos pontos em vários campeonatos e ainda sai deixando uma boa grana nos caixas do clube. Parabéns ao Alisson, sucesso para ele. Daqui a pouquinho, às 19h30, vão entrar em campo Atlético Clube Goianiense e Jataiense. Também a Becate e o Goiânia do nosso amigo Estival Martins. Mas antes de trazer escalações oficiais dos clubes que jogam daqui a pouquinho, vamos ver o que Marco Sam preparou pra gente sobre energia solar? É hora do placar da Solar. Veja aí. É isso mesmo, Marco Rezende está aqui já a postos para levar até você muita informação bacana sobre energia solar. Boa noite, Marco. Boa noite, Danilo. Sempre bem-vindo ao nosso programa. Obrigado.
Um telespectador amigo nosso ouvinte diário do nosso programa, mandou uma pergunta falando que ele mora na cidade, é capitalista, mas tem um sítio no interior. Tem possibilidade de pôr energia solar lá e refletir aqui? Tem, Dani, tem sim. Às vezes as pessoas não sabem disso. É uma boa pergunta, agradecendo a pergunta aí. É muito simples, sim. Pode colocar energia lá no sítio e alimentar o seu apartamento em Goiânia ou em qualquer cidade. Aliás, você pode colocar energia em um local e alimentar quantos locais você precisar em todo o estado. Só não tem como cruzar de um estado para outro. Ah, não tem como. Aí você tem que ter um lugar, tá? Mas vem cá, me responde uma coisa. Em dias nublados, está chovendo muito esse período, como que é armazenada a energia solar? Ah, pois é. É uma boa pergunta, uma curiosidade mesmo. Quando a gente coloca energia solar na nossa residência, empresa, ou fazenda, ou chácara, a própria concessionária vai lá substituir aquele relógio medidor que todo mundo conhece na entrada da casa. Ele é substituído por um relógio que conta a energia que a concessionária fornece e conta a energia durante o dia que você gera nos painéis, aí você fornece para a concessionária. Ah, é? Aquele relógio, né, o relógio medidor, né? Ele conta entrando e conta saindo, porque o tradicional conta entrando só, naturalmente. Então, quando produzimos uma usina solar para você, no seu domicílio, ela vai gerar energia durante o dia e suficiente para o domicílio consumir e sobrar para consumir à noite, ou naquele outro endereço da pergunta anterior, tá? Então a usina solar alimenta o ambiente, a sua residência, o seu domicílio, empresarial ou não. O restante, o excedente durante o dia, vai mandar para Equatorial através da própria rede. Pô, que legal. E aí, à noite, vamos consumir da Equatorial. Há uma troca. Eu forneço e retiro. Eu costumo comparar simples, fácil assim, é como uma conta no banco. Você deposita o seu crédito lá de dia e retira à noite ou naquele outro endereço. Você deposita o dinheiro na agência bancária de Goiânia e saca lá em Rio Verde. Pode. Dicas valiosas. Quer saber mais? Entre em contato no 62998121580 e fala com ele, Marco Rezende, e tenha habilidades que só ele sabe levar até você sobre a energia solar. E pare de gastar dinheiro com energia elétrica aí, né, meu amigo? Ou então acesse @marco.blusa. Marcão, fica com Deus. Nos vemos na próxima terça-feira. Nos vemos na próxima terça. Isso mesmo, Placar Solar com Marco Rezende. Dúvidas, questionamentos? Você pode entrar em contato com quem tem autoridade e credibilidade no assunto. Um abraço ao Marco Rezende, que está viajando, mas fez questão de deixar gravado aqui para vocês dicas valiosas. O Atlético Goianiense entra em campo em menos de 40 minutos. Põe na tela, produção, porque eu quero saber do Gama. Esse time aí é o franco favorito ao tetracampeonato, Luiz Gama. Mas hoje tem estreia com poucos dias de treinamento. Alguns jogadores apresentaram há 10 dias atrás. Ou mesmo assim o Atlético é super favorito daqui a pouco diante da Jataense? Favorito para ganhar o jogo, favorito para ser campeão goiano, tetracampeão, né? Um título que seria inédito na história rubro-negra. É o time super estruturado, time que ainda tem dinheiro, uma boa base do Campeonato Brasileiro da Série A do ano passado. Enfim, o Atlético é o grande time a ser batido aqui em Goiás, ao lado do Goiás e ao lado do Vila Nova, praticamente com mão na taça. Para tirar título do Atlético, vai ter que ter muito trabalho. Goiás e Vila vão ter que jogar muita bola para deixar o Atlético fora da conquista desse tetracampeonato. É claro que no jogo de hoje nós vamos ver de novo aquilo que o Vila demonstrou ontem, que o Goiás demonstrou em Goiatuba. Uma série de erros, muitas dificuldades. Você está dizendo, é atleta que tem 10 dias só que está treinando, não é verdade? Mas, esse time do Atlético vai render demais, vai produzir demais. Esse Arauz no meio campo, se tiver verdadeiramente, clinicamente recuperado daquelas 2 lesões gravíssimas que teve, vai ser um jogador que vai encher os olhos da torcida rubro-negra e dos demais torcedores, porque todo mundo gosta de ver um craque jogar. Esse cara é craque, esse cara joga muita bola e se tiver verdadeiramente recuperado, vai ser um grande sucesso, na minha opinião, dos grandes destaques desse campeonato. Tomara que seja. É isso mesmo, esse é Luiz Gama. O Atlético entra em campo daqui a pouquinho como? Deixa eu ver. Vamos ver se está bem escalado. Pela primeira
convocação de Rafael Guanais, ex-Operário. O goleiro capitão Ronaldo, na direita Marcinho, que ganha a posição de Raí Ramos, Alex, Pedro Henrique na zaga e Guilherme Romão no sistema defensivo. Tudo certo, Gama? Uma defesa tranquila, né? Muito boa. No meio campo, Luizão, Kevin e Shailon. Olha só, hein? O Haldney no banco. Luizão, que é a estreia, o Kevin também, e o Shailon, que é um dos destaques desse Atlético, porque quando se fala de goiano, ele entende bem. O próprio treinador já disse, né? Naquele amistoso lá de Brasília, o Shailon ficou na reserva e o Arauz jogou como titular. O Shailon entrou no segundo tempo. Eu penso que essa é uma tendência do Shailon perder a posição para o Arauz. Agora, Caio Dantas e o Alejo Cruz é o que tem de melhor nesse começo. Janderson, Caio Dantas e Alejo. É o ataque positivo? É o melhor ataque do Goianão, será? É possível. É? Se o Janderson tiver um pouquinho de juízo, né, tem muita velocidade, às vezes corre um pouquinho mais do que a bola, deixa o torcedor e o seu companheiro, às vezes, na cara do gol, esperando o passe que acaba não acontecendo. O Janderson precisa melhorar efetivamente, principalmente na hora, né, de assistir o seu colega de ataque. Ô Gama, podemos dizer que o Atlético hoje, ele começa o Goianão com 11 bom e um elenco não tão bom assim? É um 11 razoável e um elenco também só razoável, mas vai melhorar. O Atlético naturalmente vai reforçar essa equipe ainda para o Campeonato Goiano. Tá aí. Vamos ver como joga a Jataiense, o seu adversário daqui a pouquinho? Arthur Gazi, Bolt, Arthur Pierino. Todos Arthur tá jogando a Jataiense então. Everton, Fernando, Jason, Eric Luiz, Daniel Costa, Daniel Bahia, Caio Wilker e Márcio são os comandados daqui a pouquinho para enfrentarem a equipe do Atlético Clube Goianiense do Antônio Ascioli. Além do Campeonato Goiano, tem muito mais campeonatos espalhados pelo Brasil. E nós trazemos os gols para você. Põe na tela. E tivemos grandes jogos. Alguns gramados aí interessantes, né, Gama? Os campeonatos estaduais, né, os chamados regionais, eles nos mostram essa realidade. Nem todo mundo tem a mesma estrutura, nem todo mundo tem, por exemplo, o cuidado com o gramado. Jataí, por exemplo, tem um gramado maravilhoso, né, um estádio espetacular. Mas você já vai em Catalão, não tem problema. Você vai em Goianésia, encontra problemas. E aí, no interior do Brasil, então, pelo amor de Deus, tem campo aí que parece pasto. É, isso mesmo. Além disso, deixa eu ver, produção, os grupos que já saiu o sorteio, Gama, chamada Lampions League, ou melhor, Copa do Nordeste. Devido ao grau de dificuldades que os nordestinos apelidaram de Champions League do Nordeste. E o grupo A ficou com o Sport de Recife, Fortaleza, Vitória, olha só, 3 clubes de Série A aí, hein? CRB, Ferroviário, do Ceará também, Altos do Piauí, Souza da Paraíba e Motoclube do Maranhão. Grupo forte, hein, Gama? Grupo forte, são equipes muito tradicionais no Nordeste, né? E todos têm grandes torcidas, sabia? Sport, Fortaleza, Vitória, nem se fala. CRB tem uma grande torcida também, né? O famoso Galo da Pajuçara. Ferroviário também tem uma extraordinária torcida. Altos no Piauí também. Motoclube é um time de massa no Maranhão, sabia? Moto e Sampaio lá. E eliminou o Botafogo, viu? Eles lotam o estádio João Castelo, o famoso Castelão lá, há muitos e muitos anos. Essa Copa do Nordeste, ela é fantástica. No grupo B temos o Ceará. Deixa eu só ver o B lá, produção, por gentileza. Obrigado. Ceará, Bahia, também de Série A, Sampaio Correia, CSA do nosso amigo Igor Magalhães, Náutico de Recife, Clube Náutico Capibaribe, Confiança do Sergipe, América de Natal e Juazeirense. Também complicado o grupo B, hein, ô Gama? Complicado, né? Bastante equilibrado. A gente percebe que nós teremos de novo grandes disputas, grandes jogos. Houve uma mudança, né, no regulamento da competição para evitar que os grandes times pudessem ser eliminados assim de princípio. Enfim, eles querem emoção e parece que vão conseguir emoção do começo ao fim na Copa Nordeste 2025. É isso mesmo. Falando em Copas, os nossos times foram eliminados da Copinha, a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Ontem, Gama, tivemos 2 jogos em que os goianos estavam... Já passa a mão, já leva para uma grande equipe. Então, Goiás, que tinha muita facilidade de revelar grandes jogadores, o próprio Atlético revelou grandes craques, Vila Nova também, revelou Rony, revelou Luciano e etc. Hoje não tem mais isso. Por isso, nenhuma surpresa na eliminação do Goiás, na eliminação do Vila, que também levou um chocolate, né? Põe na tela então os gols do Vila, já que o Gama tocou que levou um chocolate, né? Mesmo, tá aí, os meninos que se despediram, infelizmente, da Copinha, tanto do Goiás quanto do Vila Nova. Tem confrontos hoje, né, produção? Deixa eu ver aí. Olha só, o Cruzeiro já eliminou o Bahia por 3-0, o Fluminense e São
São Paulo está jogando neste momento, tá 0-0. O Guarani enfrenta a Ferroviária de Araraquara, o Botafogo enfrenta o Criciúma, o Osasco, o Audax, o Palmeiras, o Flamengo de São Paulo, de Guarulhos, enfrenta o Vasco, o Grêmio, que eliminou o Goiás, vai enfrentar o Red Bull lá, o Bragantino, e o Ituano, o Corinthians. São os jogos que acontecem amanhã para você acompanhar. Você viu aí que só ficaram times com estrutura, né? Time que tem história, time que tem dinheiro investido nas suas categorias de base a balde. Por isso estão aí na copinha nessa fase de oitavas de final. E o Fluminense está decidindo nos pênaltis a vaga, está 4-3 para o São Paulo e o último pênalti vai ser cobrado. Neste momento, o São Paulo pode estar perto aí de passar de fase. Quem pode estar perto também de sair da Arábia e migrar para os Estados Unidos, meu Deus, Gama, é o Neymar, o nosso astro, que não entra em campo já há muito tempo. Em 2024 foram apenas 2 pequenas aparições. Começou 2025 ainda até o momento nada. Estamos falando do menino Ney, que recebeu sondagens do Chicago Fire e do Inter Miami. Gama, profissionalmente falando, é um bom negócio o Neymar ir para os Estados Unidos? O Neymar já está no final da carreira, né? Já está nessa fase de show, de espetáculo. Ele naturalmente vai ganhar muito dinheiro. Aliás, só não fechou com o Chicago Fire, eu estava lendo um pouquinho mais cedo, porque o pai dele está insistindo que o Neymar precisa ganhar mais do que o Messi. Uma questão, parece que de orgulho do pai do Neymar, talvez não seja nem do próprio Neymar. Mas o pai dele quer fazer o negócio para dizer para o mundo que o Neymar está nos Estados Unidos ganhando mais do que o Messi, etc. Mas eu penso que é bom negócio pro Neymar, não tem tanta cobrança, ele poderia, por exemplo, ter mais facilidade e tempo para conquistar a sua verdadeira forma atlética, porque na seleção brasileira o Neymar ainda tem pretensões. Ele tem pretensões de voltar a jogar futebol em alto nível para ajudar a seleção brasileira para participar da sua última Copa do Mundo. E penso que o futebol americano, que está melhorando, está trazendo muitos jogadores de fora, isso melhora o nível. A Arábia está fazendo isso, está melhorando. Os times árabes, você vê que não estão sendo fáceis de ser batidos como era há 10, 15, 20 anos atrás, não. Então o futebol americano está melhorando nesse aspecto também. Eu penso que se o Neymar conseguir um contrato desse, de ganhar muito dinheiro e nem tanta cobrança para melhorar a sua forma técnica e física, ele pode retornar à seleção brasileira jogando ainda em altíssimo nível. E o pior, Gama, é que a gente depende do Neymar para ser campeão ou possivelmente brigar pelo título de campeão da Copa do Mundo em 2026. Exceto isso, eu não vejo hoje no Brasil ter um jogador nível diferenciado como é o Neymar. E ele jogando lá, quase não jogou na temporada passada. Ganhou mais de 101 milhões de euros em 2024 para fazer apenas 42 minutos de aparições. Será que o Neymar já não está visualizando só o fator financeiro? Olha lá, segundo o jornal Futmercato da Itália, Neymar recebeu 101 milhões de euros do Al Hilal em 2024 e jogou apenas 42 minutos, Gama. É muito dinheiro que o Neymar tem na conta e o futebol está se deixando ao lado. Mas ele joga a bola. Ele não jogou porque estava machucado, estava contundido. É o que eu estou dizendo. Ele precisa de recuperação e ele precisa de espaço para poder voltar a jogar no seu futebol. E num time americano, lá em Chicago, num campeonato norte-americano, sem tanta cobrança da torcida, sem imprensa xaropando o tempo inteiro, possivelmente ele entraria na sua melhor forma física e técnica possível para a idade dele. Possível. Ninguém está falando aqui do Neymar de 19 anos, de 20 anos, de 22 anos. Ninguém está falando do Neymar quando jogava no Barcelona, que fazia aquele ataque maravilhoso com o Suárez e com o Messi. Não. Mas dentro da idade dele, se ele conseguir o melhor da sua forma física e técnica, ele consegue ajudar demais ainda a seleção brasileira, cara. Porque, como você está dizendo, não tem ninguém no futebol brasileiro que se aproxima do talento do Neymar. Não chega nem perto, cara. Dá dó de ver Rodrigo no meio campo. Dá dó de ver Paquetá, de ver Martinelli e não sei mais quem tentando jogar no meio campo. O Neymar brinca de jogar perto desses caras. É um negócio assustador o talento que o Neymar tem. Eu estou para dizer para você o seguinte, depois do Pelé, depois do Garrincha, é só Neymar com a camisa da seleção brasileira. O resto é simplesmente o resto. Você pode gostar ou não do Neymar, do jeito que ele faz, da farra que ele faz, do jeito que ele gasta o dinheiro dele. Mas bola, esse negocinho que ele tá no pé aí, ó. Ele tem. É ele e uns 4 ou 5 no mundo só que dão conta de fazer diferente mesmo. Ele é diferenciado mesmo, viu? Lá no Rio de Janeiro, o BAP, né, chegou revolucionando tudo, Gama. E hoje repercutiu mundialmente o que ele fez. A revolução da categoria de base. Mandou embora mais de 500 meninos, colaboradores, entre familiares, tudo. Ele acabou com a
Marra lá falando que a base precisa de uma reestruturação completa, Gama. Ele desfez quase todos os times do sub-11 até o sub-17. E eu vi a explicação e dá para concordar, viu, Danilo? Ele disse o seguinte, e é uma coisa que eu já percebi há muito tempo também, sempre foi crítico. Muitos treinadores da base pegam os molequinhos e já botam os menininhos para ser brutamonte. Para ser o cara, para dar porrada, para dar pesada, para destruir. E esquecem os fundamentos básicos do futebol. Na categoria de base, o menino precisa aprender a jogar bola, o menino precisa ter intimidade com a bola. Ser craque, fazer o que quiser com a bola. E não ser dominado pela bola. E ter preparo físico para poder destruir quem tem talento com a bola. O que o diretor do Flamengo está dizendo é o seguinte, as categorias de base do Flamengo estavam sendo trabalhadas como se fossem profissionais. E ele quer, segundo as informações, uma nova política. A categoria de base vai ser de base, vai estudar fundamento, vai aprender a mexer com bola, pisar na bola sem cair, dominar na bola, fazer arte com a bola. É isso que a base precisa fazer. Depois, quando chegar lá no sub-17, sub-20, vamos fazer estudo técnico, estudo tático e etc. Está correto, penso eu, a diretoria do Flamengo nessa visão. Agora, precisa ter a manutenção dessa política, que base é lugar de base, é lugar de aprender, é lugar de estudar fundamentos do jogo de futebol e não preparar a musculatura da molecada para virar brutamonte depois quando chegar lá no profissional. Tomara que o Flamengo esteja absolutamente correto e mantenha essa posição administrativa nas suas categorias de base. Eu acho que pode dar certo. Esse é Luiz Gama. Já que estamos falando de reestruturação, você sabe me dizer as entradas e saídas do seu time de futebol? É o Mercado da Bola que você confere aqui. Veja aí. Vamos abrir Muitas movimentações, vimos aí Juninho que deixa Baku lá no Carabá para acertar com o Flamengo, ganhou 3 anos de contrato, vemos também Almiron lá do Newcastle sendo negociado, Thiago Neves e muitas outras especulações. Thiago Neves, Lucas Lima do Sport e muitas outras também interessantes, Gama. Saída, por exemplo, do Verratti seria um problemão para a equipe do Vasco da Gama, um jogador extremamente positivo, marca gols, dá um trabalhão para as zagas adversárias. E essa renovação do Lucas Lima eu acho sensacional. Mas precisa botar uns 3 ou 4 jogadores para correr para ele. E ele foi fundamental para o acesso também do Sport, hein? Especialmente na reta final. Na reta final, nas 3 últimas partidas, ele acabou desequilibrando. No penúltimo, no último jogo, então, jogou uma bola maravilhosa, saiu como um herói. Mas é um baita jogador tecnicamente, mas precisa de jeito para correr para ele. É isso mesmo! Esse é Luiz Gama. Na volta do intervalo tem mais. João Fonseca caiu de pé no torneio lá do Aberto da Austrália. Bruna Medeiros traz cestas incríveis da NBA e mais. Marísia, a coordenadora do marketing do Colégio Planeta, está aqui para trazer novidades fresquinhas sobre as matrículas que já estão abertas. Até já! Estamos de volta com o nosso programa Placar Esportivo, ao lado dela, com esse belo sorriso, Marísia Leão, coordenadora do marketing do Colégio Planeta, está aqui para nos trazer novidades quentinhas, não é isso, Marísia? Boa noite. Boa noite, Danilo, com certeza, quentíssimas. Me conte tudo sobre as matrículas que já estão abertas no Colégio Planeta, em um momento de decisão para os pais e alunos, né? Com certeza, um grande momento de decisão, nós estamos com as matrículas abertas já esgotando praticamente quase todas as vagas, Danilo. Marísia, já tem início de aulas lá? Que dia que é? Sim. Olha, as nossas matrículas ainda estão abertas, nós estamos encerrando as turmas. As aulas iniciam agora dia 21 do ensino médio e dia 22 do nosso curso preparatório para o Enem vestibular. Dia 21 na terça e 22 na quarta, é isso? Exatamente. Tá aí, Marísia. Nossa, tá um espetáculo, Danilo, o pessoal tá show. Nosso colégio tá bombando mesmo, as matrículas estão bombando. Que bom, Marisa. E me fala mais, já que você está falando de bombando, o Colégio Planeta que tem um corpo docente de qualidade, o Colégio Planeta que é referência desde 1998, me conta mais como que está esse preparativo de toda a estrutura para receber os alunos. Estamos com a preparação excelente, nosso corpo docente, você sabe, né, Danilo, totalmente qualificado. E mais, ali no Colégio Planeta, que é o colégio que mais aprova em Goiânia e que tem o melhor custo-benefício de Goiânia. Nossa equipe, na verdade, a nossa família Planeta está preparando todo o ambiente seguro, o ambiente escolar,
o nosso acolhedor. Totalmente acolhedor. Então, estamos ali aguardando. E nós temos uma grande, excelente notícia também, tá bom? O pessoal que vai ainda fazer o Enem esse ano aí. Me conta, Marisa, não me esconda nada. O que é? O pessoal que for matricular com a gente no curso preparatório para o Enem pode levar sua nota que tirou nesse último Enem para ter um grande desconto com a gente lá no Colégio Planeta. Uau, então quem está em casa tem as notas do Enem, é só chegar no Colégio Planeta, levá-las e vai ganhar desconto. Exatamente, é só levar a nota do Enem. Olha só, e o que além disso, dessa grande novidade, o que vai acontecer dia 27 lá no Colégio Planeta? Nós teremos a grande festa dos aprovados, que inclusive muitos alunos estão testificando que passaram muito bem, as notas excelentes nas redações do Enem. Só um espetáculo, nós teremos uma grande festa para os aprovados. E nós temos um vídeo para isso, veja aí. Festa maravilhosa, dia 21, na terça-feira, começam as aulas. Dia 22, as aulas preparatórias para o Enem. E dia 27, essa grande festa. Exatamente, essa grande festa vai lá estar esperando todos os aprovados. Que bom. Marisa, me fala mais também sobre o plano de estudo personalizado. Só o Colégio Planeta trata isso de forma minuciosa para esperar os alunos. Danilo, é interessante. O nosso plano de estudo individualizado alcança um excelente resultado. O aluno tem todo esse direcionamento do estudo conforme o curso e a universidade que ele pretende fazer. Uau! É um espetáculo. Que bom, Marisa. Quero agradecer em seu nome aqui ao Marcelo, a Gisele Aragão, ao professor Rui Carlos, a Tami, que nos mandou esse vídeo, muito educado, muito obrigado. A todo o corpo docente do Colégio Planeta, que sempre nos recebeu super bem. É um ano de trabalho conjunto com vocês. Estamos felizes em nome de toda a equipe do programa Placar Esportivo. Muito obrigado. E é bom sempre estar aqui com vocês também, Danilo. Com e agradecer em nome de toda a nossa família Planeta. As portas estão sempre abertas para um Colégio Planeta aqui dentro. Tudo bem, eu aguardo o pessoal lá no Colégio Planeta, hein? É isso aí. Momento de decisão na sua vida, não perca tempo. Entre em contato com o Colégio Planeta e faça a escolha certa, Marísia. Com certeza, Danilo. Continuação de uma boa semana. Nos vemos brevemente. Com certeza. E vamos juntos agora olhar para aquela câmera e chamar, Marísia, a matéria desse menino aqui. Ele é super especial. É um brasileiro que está se destacando mundialmente no tênis e teve elogios rasgados de várias personalidades. Estou falando dele, João Fonseca. Beatriz Haddad Luiz Gama nos orgulhou, caiu de pé, elogiadíssimo por Carlitos Alcaraz, Novak Djokovic, Coco Gauff e até Lourenço Sonego, que foi o vencedor e aplaudiu e fez questão de dizer foi um dos grandes adversários que eu enfrentei. João Fonseca, 18 anos, é praticamente um menino, já mostrou para o mundo que tem um talento diferenciado. O tênis internacional ganhou um novo nome, um novo astro. João Fonseca vai brilhar, mais cedo ou mais tarde vai ganhar muitos grandes torneios internacionais, não há a menor dúvida quanto a isso. Mas porque caiu na segunda rodada, ele mesmo demonstrou dois aspectos. Primeiro, um jogo muito extenso, né? 5 sets, um jogo muito longo. E ele disse, problemas físicos e problema emocional. Então, ele precisa trabalhar nessas duas áreas. Melhorar fisicamente, porque a vida do tênis é isso aí. O Guga teve que parar mais cedo porque não tinha mais condição física nos braços, no ombro, etc. Todo mundo sabe disso. Várias lesões, muitas cirurgias. O João Fonseca precisa de melhor preparo físico, ele mesmo disse isso, e emocional. Ele disse depois do jogo que o nervosismo tomou conta à medida em que o jogo ia ficando demorado. Ele passou a estar nervoso, ou seja, ele precisa de uma preparação psicológica um pouquinho mais profissional. Talento ele já demonstrou que tem de sobra, o mundo está assustado, está maravilhado com o talento dele de jogar tênis, isso aí é realidade. O mundo já aprendeu que João Fonseca é um dos maiores nomes do tênis. Vai depender agora desse trabalho de preparação física e de principalmente preparação emocional, porque não basta ter talento, você tem que ter cabeça boa também para ser um grande vencedor na vida. É isso mesmo, conselho de Luiz Gama, hein? E a Nick Sinner, o atual número 1, disse que certamente ao final desse ano ele estará entre os 25 melhores tenistas do mundo. Quiçá, que tomara que seja verdade. Saindo lá da Austrália e Oceania, vamos para a América do Norte, porque ontem tivemos vários jogos interessantes da NBA. Põe na tela. Muito boa noite a você ligado aqui no Placar Esportivo. Eu, Bruna Medeiros, estou aqui para trazer um resumo sobre os principais jogos que tivemos ontem, quarta-feira, na NBA. Bom, como é isso, você acompanha tudo aqui no Placar Esportivo sobre todos os esportes. É isso mesmo, Bruna Medeiro. Acompanha tudo de todos os esportes, Gama. Na Conferência Leste, Cavaliers e Celtics lideram e na Oeste, OKC e os Rockets na liderança.
Pois é, os Cavs, o melhor time disparado, né, da NBA, super líder com 34 vitórias na Conferência Leste e na Conferência Oeste, os Thunders com 33 vitórias. Mas eu destacaria a apresentação do brasileiro Gui Santos, 22 anos de idade, entrou como titular, ficou 21 minutos em quadra, foi destaque, marcou 5 pontos, 7 rebates, várias assistências, elogiado pelo Curry e pelo seu treinador. Cada vez mais ganhando a confiança do Kerr e vai se tornando mais um brasileiro que brilha na NBA, que é o basquete mais mágico do planeta Terra. É isso mesmo, Luiz Gama, entende de tudo. Elogiadíssimo por vários amigos que estão em casa. Muito obrigado, Gama. Nos vemos aí daqui a pouquinho no Polité, é isso? Polité, 9 da noite, aqui na Rede Fonte de Comunicação. Até lá. Um abraço, Gama. 2 pra ti. Muito obrigado a você de casa. Fiquem com Deus e nos vemos amanhã às 18h30. Tchau!